Sexta-feira Santa e o Apocalipse não dá trégua mesmo, né? Lá em Brasília está aparecendo o réu de Dante. Agora a gente vai falar sobre o saneamento que Lula quer derrubar na do decreto. Imagina, algo que foi debatido, discutido, votado, aprovado pelo Congresso, mas Luiz Inácio acha que é dono do Brasil e dono de todo mundo e ele quer o brasileiro na merda. Mas será que é só isso? Olha, gente, nessa edição eu vou mostrar para você para que serve uma estatal. E aí você vai entender melhor o desespero de Lula, que além de querer deixar o brasileiro literalmente na merda, ele tirou da desestatização os Correios, outras companhias também. Fica comigo que você vai entender tudinho. Ah, e a gente tem novidade. Sabe aquele relatório, o relatório que eu chamo do Cramulhão, que a Esté Papaiano descobriu e todos nós ficamos impactados, que eu estou denunciando também, juntinho com as meninas aqui pelo canal e pelas nossas redes sociais. Então, a André Fernandes pegou o relatório, leu, está impactadíssimo e já está tomando suas providências, tá? Fica aí que eu te conto tudo. Então, agora, eu vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap Zap, para sair desse Shadowban eterno. E vou pedir para você, se é novo por aqui, seja bem-vindo ao Apocalipse da Hora, meu amigo. Se inscreva aí no canal, ative o sininho antes que os cavaleiros do inferno peguem você. Deus me disse, hein? Você que está aqui todo dia e não é inscrito no canal, você vai ficar banguelo se você não fizer isso agora. Vamos para as notícias, João? Vamos começar com André Fernandes, né? André Fernandes bateu um bolão, está tomando lá as providências, né, em relação ao que aconteceu lá em Blumenau, e ele trouxe uma fala concisa, direta, e disse tudo que todo mundo queria ouvir. Olha, prisão perpétua e pena de morte. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, aqui no Brasil, elas são proibidas e está expressivamente na nossa Constituição Federal. Pior, o trecho onde consta isso na nossa Carta Magna está lá no artigo 5º da Constituição, que é uma cláusula pétrea, e que por mais que a Constituição venha a sofrer alterações, as cláusulas pétreas não podem alterar. Só que existem outras 3 coisas que geram a sensação de impunidade no Brasil. Primeiro, existe algo chamado de progressão de regime de pena. Isso. É aquele criminoso que foi condenado e preso no regime fechado e que, com o passar do tempo, por ter um bom comportamento dentro do presídio, vai para um regime semiaberto ou aberto. Aquele caso de você ver um bandido na rua usando uma tornozeleira eletrônica. Segunda, hoje, o limite máximo de tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade no Brasil é de 40 anos, bem longe de prisão perpétua. E terceira, e muitíssimo conhecida, é a tal remissão da pena. Aquele famoso caso onde um criminoso é condenado a 10 anos, cumpre 3 e é solto, porque dentro do presídio ele estudou ou trabalhou. Só para vocês terem noção do quão isso é perigoso, quão isso é grave. G1, há 7 meses, de cada 100 reeducandos, e eu discordo desse termo, de cada 100 reeducandos que deixam presídios, 80 voltam a cometer delitos. Ou seja, a cada 100 criminosos que saem do presídio, 80 voltam para as ruas para cometer sequestro, latrocínio, estupro, chacina, como é o triste caso que aconteceu essa semana em Blumenau. Aquele covarde que invadiu e assassinou 4 criancinhas em uma creche de Blumenau e deixou outras 5 gravemente feridas, tinha 7 passagens pela polícia. Uma delas, inclusive, por ter esfaqueado o próprio padrasto. E por que um cara desse estava solto? E, sinceramente, eu não sei o que falar para os familiares dessas criancinhas. Nem eu. Me faltam palavras. Que Jesus conforte o coração de vocês. Mas as autoridades, o que irão fazer para evitar que isso se repita aqui no Brasil? O quê? Como deputado federal, estou propondo a lei do fim da impunidade, que vai alterar exatamente esses 3 dispositivos que eu falei. E está aqui, olha, altera o artigo 75 do Código Penal, 33, 35 e 36, também do Código Penal, e 126, 127 e 128 da Lei de Execução Penal. Na prática, eu estou propondo que, primeiro, dobre o limite de anos de prisão no Brasil. De 40 vai para 80. Aleluia! Prisão perpétua não pode no Brasil, tá na Constituição Federal. Mas 80 anos pode. E eu tenho certeza que a maioria esmagadora do Brasil, assim como eu, acredita que 80 anos é pouco para um covarde desse que fez essa chacina. Ô, pessoal, é um presentão de Páscoa, vai. Um presentão. De criancinhas em Blumenau. 80 anos. Segundo, acabar com a progressão do regime de pena. Se foi preso e condenado a pena de reclusão em regime fechado, tem que ficar até o último dia preso em regime fechado. Também acho. Ora,
se eu, que sou cidadão de bem, pagador de imposto, não pagar o IPVA do meu carro, o Estado pode tomar o meu veículo e levar a leilão. Se você não pagar sua luz, o Estado vai ficar te dando luz pro resto da vida? Ou a companhia vai aí e corta? Pois é. Se eu, como cidadão de bem e pagador de imposto, não pagar o IPTU da minha casa, o Estado pode tomar o meu imóvel e levar a leilão. Inclusive, dependendo do tamanho da minha dívida com o Estado pode hoje recolher a minha CNH e o meu passaporte. Bem eu, lembrado. como cidadão de bem, não tenho progressão de dívida. Por que o bandido tem que ter progressão do regime de pena? Por quê? Terceiro, acabar com o direito do preso de remir a pena, que são aqueles presos que trabalham e estudam dentro do presídio e conseguem reduzir as suas penas aí em 1/3, 2/3, enfim. Diz o Estado que faz isso para ressocializar aquele criminoso. E eu te pergunto, a vítima também vai ter esse direito de ressocializar? E aquelas criancinhas assassinadas? Não pode ficar falando assassinado toda hora, André. Pelo amor de Deus, vou derrubar meu vídeo aqui. Que ficar os 80 anos dentro da cadeia e ponto final. E antes que você venha me dizer que isso causaria um grande problema, pois aumentaria a população carcerária do Brasil, eu te pergunto, vejam isso. Problema para quem? Bem. A prova viva de que isso funcionaria é a nossa vizinha, El Salvador, da qual o presidente eleito em 2019, Nayib Bukele, aplicou a política de tolerância zero com a criminalidade e superlotou os presídios com criminosos. Foi bem prático o resultado. Em 5 anos, El Salvador saiu do patamar de país mais perigoso do mundo e se tornou o país mais seguro da América Latina. Até a Veja teve que noticiar bandidos presos em El Salvador, 63 mil. Popularidade do presidente, 90%. A maior prisão das Américas é a prova visível, embora muito criticada, do desmanche das quadrilhas que infernizam o país. 1º de março de 2023. Funciona. Problema do encarceramento em massa é problema de quem? Eu particularmente prefiro 1000 vezes um presídio lotado. Eu vou parar porque senão vai derrubar meu vídeo. Mas assim, gente, esse vídeo dele já está lá nas minhas redes sociais. Se você quiser assistir na íntegra, corre lá que você vai se deliciar com tudo que o André Fernandes falou. É ou não é o cara da hora? Esse é o cara da hora, entendeu? É copia e cola de Biruliro, copia e cola de Bolsonaro, entendeu? Sabe o que defende, por que defende e baseado no que defende. A população só quer que o Estado realmente zele pelo seu bem. O Estado só existe para zelar pelo bem do cidadão. Não é tomar conta de cada brasileiro, não. Nós não somos propriedade de quem está lá no Estado. Quem está lá no Estado só está lá porque nós votamos. Quer dizer, tem aquele probleminha lá, né, que a gente não pode falar. Mas a verdade é que só está lá porque a gente votou. Não é nosso dono. Vai fazer o que nós queremos. E olha o que nós queremos. E parece que o povo de Salvador é o Salvador também, né? Ô, Bukele, vou dar um pulinho aí, Bukele. Sinceramente, 90% de aprovação. Cidadão de bem, pagador de imposto, decente, digno, honesto. Sai na rua, tem paz, pode andar de celular, pode deixar o filho brincando em frente da casa que nem antigamente. Você acha que esse presidente ia ter quanto de popularidade? Né, não? Pois é, então tá. Enquanto o Brasil ficar dando ouvidos a marginal, será marginalizado, viverá, né, na sua fama, né, deitará na sua fama. Gente, só esse vídeo do André já estava bom, né? Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa, ó. Saiu uma matéria no Ministério Público, no G1, que o Ministério Público do Rio de Janeiro protocolou ação pública contra a Emusa. Emusa é uma empresa que está sendo investigada por nepotismo e contratação de funcionários fantasmas. É a empresa que presta serviços para a Prefeitura de Niterói. Tá? Vou dar uma lidinha aqui. Emusa, empresa de obras públicas, né? Está sendo investigada, teve muita denúncia de falta de transparência. Em 2 anos, o número de contratações da empresa dobrou e o órgão responsável por obras de saneamento e urbanismo na cidade da região metropolitana. 54 pessoas foram exoneradas só no último dia 31, tá? 2 dias antes dessas 54 pessoas, 42 pessoas também foram obrigadas a deixar seus cargos. Entre esses cargos, tá, tinham políticos
e parentes de políticos. A familiarada toda lá empregada no devido cabide de emprego. Aí tem também funcionário comissionado, né? O número de comissionados que são funcionários não concursados também dobrou nos últimos 2 anos. Vereadores, secretários, políticos, aliados empregaram parentes na Emusa. Flávia Chagas Marques, que é a esposa do presidente da Câmara dos Vereadores, Milton Cal, ela recebia o módico salário de R$ 9.555,21. Marisa Neves Gama, que é prima do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, atual secretário executivo do município, Rodrigo Neves recebia R$ 9.961,72 por mês. Os cunhados do vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, ganhavam cerca de 10 mil cada um. Milton Machado Jorge recebia R$ 9.698 e Ivan Oliveira Jorge, R$ 10.020. Bom, aí a matéria fala de transparência, né, e tal. 2 dias após as denúncias do RJ1, Paulo César Carreira, presidente da Emusa, foi exonerado. Mas tem uma denúncia séria aqui também sobre o prefeito do município, né? A falta de transparência chamou atenção. Entre os investigados está o prefeito de Niterói, Axel Grael. Sabe aquele campeão olímpico? Pois é. O que dizem os citados? Eles disseram o seguinte, trocando em miúdos, eles disseram, olha, toda a nossa movimentação, toda a nossa contratação está no portal da transparência e nós atendemos a todos os quesitos. Lá no portal da transparência tem um monte de nome que, segundo a lei do nepotismo, vocês não podiam contratar. E aí, eu vou deixar lá no meu Telegram a planilha, tá? A planilha todinha da Emusa. Olha aqui, ó que beleza. Tem tanto sobrenome interessante aqui. Tem tanto sobrenome interessante. Olha só que fantástico. Então, aí você se pergunta, Lula, ele quer simplesmente não tocar a coisa do saneamento básico para deixar o brasileiro literalmente na merda só? Não, é para engordar os bolsinhos dele, para colocar um monte de penduricalho lá, para colocar um monte de amigo, parente de amigo, irmão de político, cunhado de político pendurado lá, porque aí ele aumenta a relevância social dele, entendeu? Aumenta a moral social. Então, ele não só, o Lula, né? Ele não só não quer tocar, não quer colocar em frente a coisa do saneamento básico, como foi definido por Jair Messias Bolsonaro, junto com a Câmara e Senado, mas ele quer que as estatais prestem serviços para essas localidades que ainda não são atendidas, e as estatais podem pedir o que quiserem, e elas nem precisam participar de licitação. Tá bom para vocês? Por que eles não querem abrir mão do Correio, que o Correio vá para a iniciativa privada? Porque Correio também é um cabide de emprego, né? Agora, a gente fica pensando, né? Esse cara não tem medo de acabar o Brasil afundado em cocô? Parece que não. Parece que não. Então, você fica entendendo que você está numa lascada, numa enrascada, numa ferrada, entendeu? Ainda que seja Sexta-feira Santa. Vou repetir minha pergunta. Está comemorando Sexta-feira Santa? Orou, fez jejum, apresentou sua vida a Deus, a família, tudo bonitinho? Eu vou pedir a você, separa um tempinho, agora, meia-noite, antes de acabar a Sexta-feira Santa, põe o seu joelho no chão e ore pelo nosso país. Peça a Deus para ajudar a gente, porque, olha, está um sufoco. Vou ficando por aqui, pedindo a você o seu like, seu compartilhamento, seu comentário depois que o vídeo terminar, a gente vai estar juntinho lá. E se você gosta do meu canal, se você gosta do meu trabalho, não se exima em mandar um ovo de Páscoa para a vovó Val, ó. O Pix está aqui na descrição. Tem 2 contas, né? Caso você não tenha Pix, e tem também o PayPal para você que está fora do Brasil. A gente volta, 23h45, estamos de volta. Segura aí. Afinal de contas, o apocalipse não para, filho.